que é a importância da função materna no desenvolvimento, né, infantil. E aí esse desenvolvimento ele vai envolver questões psíquicas, questões emocionais, questões motoras e tudo mais. A gente vai dividir essa live em duas partes. Vamos fazer uma primeira parte hoje e a segunda parte na semana que vem. Na parte de hoje eu vou falar dessa constituição psíquica, da importância da função materna na constituição psíquica, qual a diferença de um bebê e uma criança que teve uma função materna bem estruturada, que teve uma função materna presente, e uma criança que não. E na semana que vem eu vou falar um pouco das consequências de uma função materna deficiente, né? E aí a gente vai ter várias coisas como delinquência, como abuso de álcool e drogas e diversas outras coisas. Lembrando que tem várias explicações para essas coisas, né? Para a delinquência, para o abuso de drogas, mas essa é uma das visões e um dos entendimentos que a psicologia vai fazer. Como a maioria de vocês já sabem, eu estudo a psicanálise, eu gosto muito da visão da psicanálise do ser humano, então meu olhar para tentar trabalhar o tema vai ser a partir da psicanálise, em específico do Winnicott, que foi um pediatra e psicanalista inglês, né, que acabou vindo a falecer em 1971, tá? Então, quem quiser saber mais sobre ele, pesquisa aí depois no Google. Vale a pena conferir, principalmente para as mães, para os pais ou para quem convive com criança dentro de casa ou no dia a dia, né? É importante a gente saber e entender um pouco o assunto também para poder garantir um ambiente facilitador para essa criança desenvolver, né? Então, antes de tudo, a gente precisa definir o que é a função materna, né? Muita gente confunde a função materna com mãe, né? E não é isso. Para a psicanálise, a função materna ela não é fixa na pessoa da mãe. Ela pode ser atribuída e estar, inclusive, no pai, na tia, na avó. Ela, então, não é exclusiva da mãe, né? Tem muitos pais, por exemplo, que fazem a função materna e a mãe, por sua vez, faz a função paterna. Na realidade, a função materna está ligada à disponibilidade de prestar um cuidado, prestar uma assistência, e proporcionar uma garantia para que essa criança possa crescer e possa se desenvolver, né? O Winnicott, então, ele vai dizer que o ser humano, todos nós, né, nascemos com um conjunto desorganizado, por assim dizer, das nossas próprias pulsões, dos nossos instintos, da nossa capacidade de perceber, da nossa capacidade motora, né? E que, de alguma forma, conforme a gente vai progredir no nosso desenvolvimento, essas desorganizações elas vão se integrando, se tornando mais sólidas, até alcançar uma imagem unificada de si próprio. Então, o que ele está dizendo é que, quando nós estamos lá, nos nossos primeiros anos de vida, a nossa imagem de nós mesmos, os nossos desejos, os nossos instintos, eles estão desorganizados. E à medida que a gente vai crescendo, isso vai se tornando mais organizado, mais, vamos dizer, simétrico, né? Claro que nunca é simétrico, mas de alguma forma mais organizado. E aí a gente consegue fazer essa separação do mundo interno, daquilo que é meu,
para aquilo que é do outro, para aquilo que é o mundo externo, para aquilo que é o ambiente. O bebê nos primeiros meses de vida ali, ele não consegue fazer essa separação. E quem vai proporcionar essa separação e essa percepção seria a mãe, ou na realidade a função materna, a partir do ponto que ela serve como um ego auxiliar para o próprio ego desse bebê. Ou seja, seria um outro eu que de alguma forma ajudaria esse bebê a se integrar no mundo, a perceber-se no mundo, né? E aí o Winnicott ele vai apresentar 3 estágios do desenvolvimento, né? Tem vários teóricos que vão apresentar suas visões, né, do desenvolvimento humano, e o Winnicott também vai fazer isso. O primeiro estágio ele vai chamar de dependência absoluta, que vai mais ou menos ali do nascimento aos 6 meses de vida do bebê. É aquele estágio onde o bebê está numa dependência total de cuidados externos, até mesmo para se manter vivo, né? Se ninguém for trocar a fralda, se ninguém alimentar esse bebê, se ninguém cobrir ele do frio, se ninguém vestir, ele vai morrer, né? Então ele depende de tudo, ele depende do outro para tudo. Nesse estágio, ele então, apesar de depender, ele não tem essa consciência dessa dependência, né? Porque na realidade, como eu disse agora há pouco, o bebê nos primeiros anos de vida, ele vai ter a percepção de que ele, o ambiente e o outro são uma coisa só. É uma percepção. Por quê? Por que a percepção dele é desse modo? Porque na realidade ele não tem a consciência do que é ele e do que é o outro, né? Ele não tem, por assim dizer, um ego forte o suficiente para diferenciar ele das demais coisas que o cercam, né? Coisas e pessoas. E nesse momento que deve-se surgir e deve-se ter um peso maior na função materna, né? Que, como eu disse, ela pode ser exercida por qualquer pessoa que presta os cuidados. E é bom dizer também que não é a pessoa que se elege função materna de uma criança, mas a própria criança que elege quem é a função materna dela, tá? Então, lá nesses primeiros 6 meses, vamos colocar assim, tem algumas funções maternas, né? Vamos dizer assim, algumas atitudes maternas que são extremamente importantes para o desenvolvimento e o amadurecimento psíquico dessa criança. E aí, dentre essas funções maternas importantes está a apresentação do objeto, que a gente pode exemplificar como a ideia da mãe dar o seio para o bebê se amamentar, ou então algum cuidador, o avô, a avó, o tio, a mãe adotiva, seja quem for que vai desempenhar a função materna, de apresentar mamadeira quando o bebê está chorando de fome, né? Nesse momento o bebê ele passa a ter a ilusão de que ele mesmo criou aquele seio, né? Ou aquela mamadeira e o alimentou. Isso vai trazer para esse bebê esse cuidado de pegar no colo, né? Mesmo que não seja o seio, que seja a mamadeira, mas o simples fato de pegar esse bebê no colo, acalentar, dar a mamadeira, olhando a esse bebê, tendo a atenção voltada diretamente para esse bebê, fazer com que ele seja de alguma forma protegido das angústias que nesse momento é insuportável para esse bebê, né? Então, essa é a primeira função materna necessária, atitude materna, por assim dizer, necessária para que o bebê se desenvolva. Depois a gente vai ter
algo que o Winnicott vai chamar de holding, que é a questão de estar disponível. Como eu disse, né, a função materna o fato de estar disponível para cuidar, para amparar as necessidades desse bebê. Então o holding, na realidade, é isso. É estar disponível, é aquilo que vai dar a sustentação, a integração do bebê nesse tempo e espaço desse mundo que ele está ainda conhecendo e tentando identificar. Então, isso tem muito a ver com a forma como a mãe atende ao chamado desse bebê, por exemplo. Esse bebê fica por horas chorando até ser alimentado ou essa mãe o atende prontamente? Esse bebê, ao ser atendido para ser alimentado, ele é atendido com amor, com carinho, atendido com atenção, a mãe está disponível para ele ali emocionalmente, psiquicamente, ou não, ou essa mãe, ou quem desempenha a função materna, faz aquilo ali de forma mecânica. Então isso tudo vai dar ou não essa sustentação e integrar esse bebê no tempo e espaço, né? Mais para frente a gente vai ver o que acontece caso essa sustentação e essa integração não ocorra. E também tem a questão, no holding vai entrar também essa questão da rotina de cuidados, né? O bebê acorda, a mãe está sempre trocando, a mãe mantém esse bebê quentinho, a mãe mantém esse bebê agasalhado, esse bebê tem conforto, esse bebê é segurado direito, é acalentado, ele é alimentado direito. Isso tudo vai influenciar nessa estruturação e nessa sustentação corporal e psíquica. Aqui a gente já vai começar a fazer uma integração desse bebê, do seu psiquismo com o seu próprio corpo, porque até então, né, como já foi dito, ele não tem essa consciência de que ele é um ser separado dos demais. Até então, para ele e a mãe é a mesma pessoa, ele e as outras pessoas são a mesma pessoa, então ele acaba não tendo essa percepção. Vamos lá. A personalidade da criança já começa nesse processo? Começa desde o cuidado, né? Possivelmente na live da segunda que vem a gente vai entrar mais nessa. Mas tudo que a criança se torna, pelo menos do ponto de vista da psicologia psicodinâmica, da psicanálise, tem a ver com os primeiros anos de vida. Tá? Para o Freud a gente vai estender isso aí até lá por volta dos 6, 7, 8 anos de idade. Aqui a gente pode dizer que sim, a personalidade da criança já começa a ser formado a partir desses primeiros meses de vida, quando a mãe está ou não disponível, quando tem o cuidador disponível, a forma como esse cuidador vai tratar. E aí a gente já entra no outro conceito de handling, que é essa manipulação do bebê, né? A personalidade vai passar muito por isso também. A forma como eu toco esse bebê, como eu pego esse bebê, como eu acalento, como eu seguro ele. Se ao tocar esse bebê eu toco com agressividade, esse bebê tende a... Vamos prestar bem atenção que tende a, não necessariamente ele vai ser, né? A psicanálise, eu gosto da psicanálise por causa disso, porque ela não é determinista. Pode ser que seja, ou pode ser que não aconteça isso. Mas, a partir do momento que eu trato um bebê com agressividade, a possibilidade dele crescer e entender o cuidado sendo fornecido através da agressividade é maior, né? E aí a gente pode entrar até... Tem um caso aí agora na mídia de agressão, né, à mulher, e a gente pode perceber e começar talvez a estudar um pouco melhor, aprofundar essa ideia de que mulheres criadas em um ambiente onde a violência predomina
tendem a compreender a violência também como forma de afeto, né? E aqui a gente não está justificando a violência, não está colocando nada disso como aceitável. Eu estou apenas dizendo que a forma como eu vivencio a minha infância, ela vai afetar a forma como eu vou me relacionar e entender o mundo na minha vida adulta. Vamos lá, Samuel. A criança começa a se ver como um indivíduo único, separado da mãe, quando ela começa a interagir mais com o pai. Aí a gente teria que pegar mais a ideia do Freud, né? Que é a ideia de castração. Que é a entrada do pai nessa relação da mãe, trazendo o princípio de realidade para essa criança. Então o pai vai trazer para essa criança, o pai não necessariamente o homem, o genitor dessa criança, né? Mas a função paterna. Sempre que eu falar pai, tentem sempre puxar para o lado e lembrar que eu estou falando de função paterna e função materna. O pai vai trazer essa ideia da lei, da autoridade, de separação, de colocar o limite subjetivo para essa criança, né? Então, para o Freud, né, na entrada do pai. O Winnicott ele vai dizer que ele vai começar esse processo de individuação a partir desse toque da mãe, né? Que o pai também vai desempenhar todo o papel que caberia a ele, mas que a partir do momento da manipulação da mãe, do toque da mãe, a criança já vai tomando consciência de si, né? Então, só para a gente retomar aqui, conforme eu manipulo esse bebê e a forma que eu toco esse bebê percebe a sua presença no mundo, né? Então é muito importante que a gente, ao manipular, ao tocar o bebê, ao brincar com o bebê, a gente tente ser o mais, eu não vou dizer nem delicado, mas o mais cuidadoso possível. Por quê? Porque o bebê pode perceber o mundo externo como uma ameaça. E aí lá na frente, se ele tem estímulos externos sempre de ameaça, lá na frente pode ser que ele perceba o mundo como algo ameaçador e se sinta inseguro diante de todas as coisas na sua vida, né? Outra coisa que é importante a gente notar também, tem crianças e tem bebês que ficam muito mais agitados diante de algumas pessoas do que de outras. Isso é o fato de que muitas vezes aquelas pessoas agem de forma diferente com essa criança. Então, essa criança ela passa também a reagir aos estímulos externos. Por exemplo, vamos pegar o caso de uma criança que fique com uma babá e ele seja extremamente agitado com essa babá e com os seus familiares não. O que a gente pode começar a olhar? Primeiro, essa babá, ao tocar essa criança, ao cuidar dessa criança, ela cuida dessa criança com um toque sensível, com um toque acolhedor, ou ela trata essa criança como uma obrigação sem disponibilidade nenhuma? Isso pode ser um fator da agressividade, da agitação dessa criança. Essa criança, ela é colocada num ambiente que propicia o seu desenvolvimento ou ela é cortada, vamos dizer assim, dessa busca pelo seu espaço, pelo ambiente, onde não se possibilita a criança a se desenvolver, a andar, a correr, a fazer bagunça. Isso também vai levar essa criança a uma irritabilidade, porque ela precisa, né, fazer essa criação do seu próprio eu. E para que isso aconteça, ela precisa de alguma forma explorar tudo aquilo que está à sua volta para conseguir diferenciar o que é ela e o que é o objeto, o que é a outra pessoa, né? Então isso é importante a gente ter na nossa mente. Então, através dessa manipulação psíquica,
através dessa manipulação dessa criança, desse toque, desse cuidado, desse acolher, a gente vai fazer a harmonização da vida psíquica, né? Então a gente vai integrar a vida psíquica a essa vida corporal também. E a mãe ou o cuidador que consegue fazer esses movimentos, né? O holding, o handling, a apresentação do objeto, o Winnicott vai colocar esse cuidador, ou essa mãe, ou esse pai, como a mãe suficientemente boa. Que é o quê? É aquela pessoa que conseguiu proporcionar um ambiente saudável para que essa criança desenvolva. Tá? Depois a gente vai para um segundo ponto do desenvolvimento, que é a dependência relativa, que é dos 6 aos 2 anos de idade mais ou menos. E aqui a gente volta na pergunta do Samuel. A criança já consegue perceber que ele e a mãe são distintos, são pessoas separadas, né? Ele já consegue perceber o outro, ele já consegue notar de que ele tem 2 mãozinhas, 2 pezinhos, de que na realidade o seio da mãe ou a mamadeira que o alimenta não é produzido por ele mesmo, mas é de um terceiro, né? E aqui a mãe começa a fazer a separação. Se a gente parar para pensar, para se cuidar, segundo a psicanálise, para que eu consiga cuidar de um bebê, eu preciso regredir no meu psiquismo. Eu preciso fazer um tipo de regressão para que eu compreenda o choro desse bebê, a demanda que esse bebê está me pedindo, né? Se eu não for regredido, eu não consigo cuidar desse bebê. E aqui a gente consegue identificar aquelas mães que não conseguem cuidar dos próprios filhos. Um dos motivos pode ser a falta de regressão psíquica dessa mãe, né? Se eu não regrido, eu não consigo cuidar, porque eu não consigo me comunicar com esse bebê. Essa regressão é psíquica. Quando chega nos 6 meses de idade, a mãe já precisa ir retornando um pouco dessa regressão, né? Por quê? Porque ela vai precisar demandar o seu tempo para outras coisas, ela vai precisar voltar ao trabalho, ela vai precisar fazer os afazeres de casa, ela vai ter que destinar o seu tempo para outras coisas, né? Então esse é a dependência relativa, a partir do momento que a criança já faz essa separação da mãe dela, do outro e do seu próprio eu, e começa a identificar os objetos e o mundo ao seu redor. Depois a gente vai para o terceiro estágio, que é o da independência, que é dos 2 anos até o final da nossa vida, né? A gente está sempre em desenvolvimento. E aí, nesse momento, o mundo do bebê vai se expandir ainda mais, né? Até então, de certa forma, o mundo desse bebê ainda era a mãe, porque ele, mesmo no estágio 2 lá da dependência relativa, ele dependia dessa mãe para grande parte das coisas, né? Pensar, um bebê de 6 meses ainda não anda, né? Um bebê de 6 meses ainda não fala, então ele precisa da mãe para comunicar. A partir dos 2 anos, a tendência do desenvolvimento normal é que esse bebê já ande, já fale as primeiras palavras, já consiga se comunicar com o mundo, né? Então, esse bebê também já perceberia de uma forma mais ampla o mundo ao redor, porque ele já vai começar a explorar, já vai começar a subir nas coisas, já vai começar a querer se aventurar pela casa, subindo nas gavetas, entrando em armário, né? Tem uns bebês umas crianças muito bagunceiras que vão subir em mesas, né, por exemplo. Mas isso é saudável, isso é sinal de que a criança está saudável, de que a criança está explorando o mundo, de que a criança está reconhecendo o mundo externo a ela, né?
Preocupante seria se a criança não tivesse curiosidade de mexer nas coisas, de bagunçar, de subir nas coisas. Aí seria preocupante, né? E o Winnicott ele vai dizer também que um adulto não necessariamente é maduro emocionalmente. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, como eu disse, esse estágio de independência ele vai se arrastar por toda a nossa vida. Tem coisas ainda que ainda hoje a gente não é independente para fazer. A gente depende da aprovação do outro, a gente depende da autorização do outro. Então, acaba que isso é um processo contínuo, né? Deixa eu só ver aqui. Os bebês que estão integralmente com as mães na quarentena. Essa percepção da realidade é atrapalhada por conta desse tempo todo com a mãe? Tá. Então, vou dizer a partir daquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo da psicanálise. Não vai ser atrapalhado. Por quê? Porque na realidade, por mais que ele passe o tempo todo com essa mãe, de alguma forma vai ter sempre a presença de um outro, né? Mesmo que não seja constante, mas por exemplo, se a gente pensar em pessoas que estão na quarentena, dentro de casa, e de que de alguma forma essa mãe está 100% do tempo com esse bebê vai demandar, a partir do seu próprio amadurecimento físico e motor, vai demandar funções diferentes dessa mãe. Então o que acontece? Por mais que essa mãe esteja ali 100% do tempo, esse bebê não vai querer 100% do tempo a presença dessa mãe, tá? Por quê? Porque esse bebê, quando chegar ali por volta dos 6 meses, um bebê, e aí a gente, mais uma vez eu friso, num amadurecimento motor e psíquico saudável, ele vai querer ir para o chão, ele vai querer explorar, ele vai querer fazer outras atividades. É muito comum nessa idade a gente ver deixar o bebê brincando e a criança brincando num ambiente, por exemplo, e a mãe se afastar um pouco, o bebê vai até a mãe, vê que a mãe está lá e retorna para brincar. De vez em quando ele faz esse movimento de ida e volta, ida e volta. Por quê? Ele está fazendo esse processo para fixar que a mãe, na realidade, não deixa de existir por não estar no campo visível dele. E aí ele começa a perceber mais claro essa ideia de que, na realidade, ele e o mundo são coisas separadas. Então eu não acredito que vá atrapalhar por conta da presença da mãe, não. Tá? Porque o bebê vai demandar, o bebê e a criança vão demandar reações e ações diferentes dessa mãe, assim como se ela não tivesse em casa. O que pode acontecer talvez existir um atraso, vamos dizer assim, do desenvolvimento psíquico ou motor dessa criança, se a mãe, por um acaso, for muito super protetora, não deixar essa criança fazer bagunça, não deixar essa criança andar, não deixar essa criança correr, não deixar essa criança explorar o mundo, aí pode ser que aconteça um atraso motor. Mas se a mãe proporcionar esse ambiente seguro para que essa criança desenvolva, não há problema não, tá? Depois desses 3 estágios, na verdade, né, para que aconteça esses 3 estágios, não é nem depois, para que aconteça esses 3 estágios, precisa se estabelecer o que a gente chama de vínculo materno, né? Esse vínculo materno é, na verdade, por assim dizer, uma aliança feita entre esse bebê, entre essa criança e essa mãe ou esse cuidador, né? Isso não é automático, isso é um processo gradativo que precisa ser feito diariamente e ele pode ser construído e deve ser construído desde a gestação, né? Como que se constrói isso? Com toque, né? Quando a gente fala, por exemplo, para que a mãe converse com o bebê no ventre, né? Passe a mão na barriga, cante para o bebê, isso já é um processo
de vinculação materna. A gente está fazendo com que esse bebê perceba a voz dessa mãe, o toque dessa mãe, para que ao sair para a vida extrauterina, ele já tenha uma identificação, né? Porque a gente já sabe hoje, a medicina já chegou a essa conclusão de que mesmo dentro do útero o bebê percebe, sente as emoções da mãe, ouve a voz da mãe e a voz das pessoas que estão no convívio dessa mãe. Então, esse vínculo já é criado desde a vida intrauterina, né? Deve ser criado para que ele seja bem sucedido ou melhor sucedido na vida extrauterina, né? Então esse vínculo ele vai integrar, ele serve para integrar essa mãe com esse bebê. Bom, se a gente parar para pensar agora sobre isso tudo que a gente disse, e para que ocorra o desenvolvimento psíquico desse bebê, necessariamente tem que ocorrer esse vínculo, né? Esse vínculo materno e essas etapas na vida desse bebê, tá? Para que ele se desenvolva psiquicamente saudável, né? Porque as experiências iniciais, isso desde Freud já falava da importância dos primeiros anos de vida na constituição psíquica do ser humano. Tanto é que em psicanálise, né, eu tenho algumas professoras que dizem isso, na realidade, a psicanálise nem sempre é com o bebê, mas sempre trata o bebê, né? Eu não sei se ficou claro, mas o que a psicanálise vai tratar no setting terapêutico, no momento da terapia, é como o meu bebê, por exemplo, vivenciou as experiências dele. Então a análise psicanalítica ela é sempre feita a partir dos primeiros anos da minha vida, né? E a partir disso, o que eu construí a partir desses primeiros anos da minha vida que me influencia e que me torna aquilo que eu sou hoje, né? Então esses primeiros anos de vida são de extrema importância para o desenvolvimento psíquico, porque eles que vão organizar a personalidade. Como eu disse, o bebê nasce fragmentado, né? Ele não tem a percepção de integralidade, ele não sabe que ele é um ser único, indivíduo. Então, nesses anos de vida que tudo isso vai, de alguma forma, acontecer. Essa integração e essa organização psíquica, né? Ele nasce com ego disperso, mais uma vez, né, ele não tem noção de que ele é ele, de que ele é um ser único, de que ele é um indivíduo. E se não acontece todo esse processo de função materna, que se não acontece, primeiro que se não tem função materna, esse bebê nem sobrevive, né? Porque ele depende dessa função materna para sobreviver psíquica e fisicamente. Porque se ninguém assumir a responsabilidade desse bebê, esse bebê vai morrer de fome, de frio, por ter feito suas necessidades. Então, sem a presença da função materna, eficiente ou deficitária, esse bebê não sobrevive, tá? O que a gente está tratando aqui é, se a função materna for boa, o que acontece? Se a função materna for ruim, deficitária, o que acontece? Tá? Então, para que se tenha um desenvolvimento psíquico saudável, é preciso que tenha-se uma função materna eficiente, uma função materna capaz de cumprir a sua função, né? Por assim dizer. Então, através do holding, aquilo que a gente já falou no início da live, é que a função materna vai unificar toda essa fragmentação dessa criança, desse bebê, né? E faz essa percepção do eu, do não eu, daquilo que eu falei, de perceber o mundo como ameaça e ameaçador, que é extremamente importante ter uma relação sadia entre a função materna e esse bebê, para que ele consiga suportar esse mundo, né? Para que essa função consiga de alguma forma amparar
esse bebê frente a esse mundo que pode ser percebido como angustiante, como ameaçador. Então essa função, quando ela é estruturada, quando ela é mais forte, ela consegue amenizar a angústia desse bebê, né? Então a função materna, na realidade, ela é completamente estruturante para o psiquismo, para o emocional da criança e do adulto, né? Nós somos o que somos hoje devido à nossa função materna e à nossa função paterna, tá? Nós não seríamos, aliás, nós seríamos diferentes se tivéssemos uma função materna e uma função paterna diferentes, tá? Existem diferenças notáveis no desenvolvimento psicológico das crianças que nascem no tempo certo e daquelas que nascem prematuras e não podem ter muito contato físico com a mãe. Existe, Samuel, existe um déficit aí, eu vou chamar de déficit, mas existe uma carência de desenvolvimento psíquico. Por quê? Porque essa criança ainda não estava preparada para nascer, então ela não estava preparada para receber os estímulos físicos, sonoros que ela acaba recebendo. Hoje em dia a gente tem o método canguru, que é utilizado muitas vezes na UTI neonatal, que é o fato da mãe pegar esse recém-nascido prematuro e levar ao colo, né? E colocar numa posição estratégica para que ele se sinta seguro, confortável, aquecido. E isso tem amenizado um pouco, vamos dizer assim, esse déficit, né? Mas existe uma diferença notável, sim. Não posso dizer em todas as crianças. Todas as crianças prematuras vão ter algum déficit no desenvolvimento psíquico. Não, mas pode ser que, se não tratado, se não cuidado, aconteça esse déficit. Mas também é importante dizer que a prematuridade não significa que esse déficit vai se prolongar, né? Se tiver uma função materna depois, ali naquele momento da prematuridade, que faça o que for possível naquele momento para garantir o menor nível de angústia, o menor nível de estímulos negativos para esse bebê, tudo bem, esse bebê vai desenvolver da mesma forma, né? O que a gente tem que ter na cabeça é, se não existir a função materna, esse bebê morre, tá? Sem função materna não existe bebê. Se esse bebê sobreviveu é porque existiu a função materna, independente se ele é prematuro ou não, tá? E aí, sobre a prematuridade, a gente teria que fazer uma live só para aprofundar nesse tema, porque é um tema muito complexo para a gente trabalhar junto com esse tema aqui. Mas tem algumas diferenças, sim, e que vão se manifestar lá na vida adulta, tá? Então é importante ter essa função materna para integrar esse bebê, para fazer esse processo de integração. Então o que a gente pode dizer disso tudo? Que na realidade essa função materna, essa figura materna, ela vai ser importante nesse desenvolvimento infantil. Como eu disse, o desenvolvimento não vai ocorrer se não houver essa função materna. E a partir dessa relação que deveria, ou pelo menos se espera que seja saudável, que vai ocorrer entre essa função e o bebê, que vão ser formados e constituídos a própria pessoa, né? Ou seja, é a partir da materna e da relação dessa função com o próprio bebê que vai se formar, por assim dizer, e vai se constituir a pessoa, e também vai se constituir, a partir dessa relação, o desenvolvimento emocional e afetivo dessa criança e desse adulto. Então, aquilo que foi perguntado anteriormente aí. Sim, a criança, o emocional da criança, a personalidade da criança é formada desde o princípio, e a função materna tem muito a contribuir e tem uma influência muito grande sobre a personalidade
e sobre o emocional desse bebê e desse adulto futuro, né? É bom, antes da gente encerrar, é bom falar também que o ambiente familiar ele pode ser facilitador ou ele pode ser um empecilho para esse desenvolvimento, né? Então, qual que seria o melhor ambiente familiar? É quase impossível dizer, mas uma casa mais harmônica, com um ambiente que possibilite, como eu já disse inúmeras vezes aqui, que possibilite a criança a explorar aquele ambiente, que possibilite a criança a buscar as coisas, a tentar descobrir os seus próprios caminhos, seria o ideal. Então, tudo isso vai, de alguma forma, organizar a vida psíquica, corporal e mental do indivíduo e dessa criança. Então é extremamente importante ambiente familiar, função materna, holding, handling, apresentação do objeto, tudo isso precisa estar bem remanejado, bem vivenciado no psiquismo dessa criança para que ela se desenvolva bem. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão a gente já vai ter que entrar nas consequências de uma função materna deficitária, que já eu vou deixar para a semana que vem, porque também vai dar pano para manga e vai levar um tempo bom para a gente falar sobre isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser comentar aí, pode mandar que eu tento responder. Mas aí a gente fica com essa questão para discutir semana que vem, né? Qual, na realidade, é a consequência de uma mãe, de uma função materna deficitária, de uma função materna ineficiente, de uma função materna que, ao invés de amparar e de ser suporte, de ser abrigo para esse bebê, na realidade faz com que esse bebê perceba o ambiente como ameaçador, perceba o ambiente como algo não prazeroso, né? Valeu, Maria. Obrigado, Aline. Então é isso. Semana que vem, mesmo horário, tá, gente? 8 horas. A gente tá aqui para falar as consequências da deficiência na função materna. Boa noite para todos. Espero que vocês tenham gostado aí. Se quiserem compartilhar essa live, daqui a pouquinho ela já vai estar disponível no feed aí do Instagram. Vocês podem ficar à vontade. Obrigado pela presença. Boa noite e até a próxima live.